o nome que eu me recuso a pronunciar, mas a Oliva hoje faz parte desse grupo da J. Cortez, e o Fred, ele é um cara que busca a inovação tecnológica, mas ele gosta muito de manter a parte tradicional, que são as etapas, que é o plantio, fermentação, secagem e depois a produção. E é muito legal, já nesse primeiro dia a gente tem um contato muito especial, que é a parte de genética, que se envolve semente. O Vivaldo, que é um dos caras que mais conhecem de tabaco no mundo, criou a coroa. Criou, né? Então, criou variações, né? Então ele é um cara que sabe muito. E esse primeiro contato já é um contato bem impactante, né, Fernando? Eu acho que essa experiência de você estar ali e ver onde tudo começa, que vem antes do plantio, vem antes da terra, né? As pessoas pensam muito no tabaco e já imaginam a planta em campo ali, né? Só que é um trabalho que a gente pôde ver de perto na Oliva, que começa muito antes. Né, a dedicação que tem na seleção das plantas para que sejam escolhidas as melhores sementes ano após ano. Então a gente fica muito evidente que existe uma preocupação de evolução contínua, né? A seleção das sementes do ano que vão ser plantadas nos próximos anos, essa curadoria que existe, né, com o mestre Vivaldo, demonstra que é um trabalho incessante atrás de qualidade. Não é algo comoditizado, algo simplório, é muito aprofundado. Uhum. Isso realmente é espetacular de ver. E não é simplesmente pegar a semente e jogar no campo, não. Ali tem muito aperfeiçoamento na parte genética, que é justamente para que se criem plantas resistentes ao solo, que dê bons tabacos, e diferentemente do que as pessoas acreditam ou ouviu falar em algum lugar, a semente ela não influi em sabor, ela influi em qualidade, em questão de planta, plantio, enfim. A questão sabor, ela vem da variedade e do terroir. E a gente pode ver isso de perto lá na Oliva, justamente com essa questão de genética da semente e questão de campo também. O Arthur teve presente não nesse ano, mas no ano passado. Sim. Eu não sei se você vai se recordar a questão de irrigação, que ela é feita por gotejamento, sim, planta a planta. Então esse é um capricho que você deve ter observado lá também, Arthur. Eu queria que você falasse um pouquinho pro pessoal, porque inclusive em breve estaremos lá novamente. Sim, mais aprofundadamente em breve. Mas chama a atenção isso que o Fernando comentou, que você está comentando também, o cuidado, porque representa um investimento muito grande, né? Então a gente está falando de uma marca global, uma marca de uma produção bastante elevada em número de unidades, e a maneira que você tem que cuidar disso para atingir os volumes que o mercado demanda dentro de um padrão de qualidade. Sim. Então, realmente, a visita da Oliva foi fantástica, a gente poder vivenciar aquela parte de campo, o Vivaldo, fantástico conhecimento, a transmissão do conhecimento dele e essa responsabilidade com a identidade do tabaco e da qualidade que se almeja ao longo do processo. Sim, e é interessante essa parte de campo, porque ali a gente já tem o primeiro impacto da dimensão que é a Oliva. A gente teve a oportunidade de entrar dentro de um galpão de secagem lá, que é gigantesco. Absurdo. Até, se me permite comentar sobre o que o Arthur falou, em termos de produção, a gente pode citar que antes de 2016, a Oliva tinha uma produção que era uma grande produção, já era uma empresa gigante, só que ela teve uma influência belga, né? A gente estava falando aqui do Fred, assim como o Brian, entre outros, né, que trouxeram algumas coisas para dentro da fábrica que otimizou, né? O Thiago falou sobre tecnologia, né? Você falou sobre o cuidado, sobre o investimento, mas não é só isso, né? A gente tem uma empresa nicaragüense, né, com uma influência europeia de muita regra, de muito detalhe, e eles conseguiram, né, com todo esse cuidado técnico, né, e tecnologia, modificar os volumes de produção, né? A gente saiu de uma produção de 16, 17 milhões de unidades para 40 milhões de unidades, sem aumentar
tanto a sua área de plantio e nem a quantidade de pessoas trabalhando dentro da fábrica. Essa parte de campo é muito interessante, e a parte de produção, onde a gente vai realmente ver, onde se refletem toda essa tecnologia, eu acho que se inicia na questão fermentação. Quando nós vamos lá no El Fumador, que é onde é feita a fermentação, que a gente tem esse primeiro contato sobre fermentação na todo o oliva, beneficiamento do trabalho. Exatamente. Cara, ter em cada pilão um termômetro com um sensor que transmite informações para um tablet, e você tem toda a leitura de todos os pilões ao mesmo tempo para você saber quando será feita a vira desse pilão, já é um investimento em tecnologia, que inclusive eles foram premiados por isso, que a gente vê que é no detalhe. Tudo para que se mantenha a uniformidade, que a produção ela seja contínua, juntamente com a qualidade. Você vai pegar um charuto hoje, você vai falar o mesmo charuto daqui 2 anos. Então são pequenos ajustes, porque a gente sabe que a safra depende muito também da questão chuva e tudo mais, mas na medida do possível eles conseguem controlar tudo isso e fazer todo o processo ser uniforme para que se chegue num resultado legal. Esse ponto aí que você tocou, Thiago, também é interessante, porque a Oliva não lança tantos charutos. Sim. Não são várias marcas e produz muitos charutos. Sim. O que isso reflete para mim? Né? Para minha visão, é essa constância, qualidade. Você compra uma caixa de oliva hoje, é o mesmo charuto que você fumou há 10 anos atrás. Né? Ou seja, eles mantêm um padrão gigantesco. Né? E essa questão do pilão, né, de você ter ali o acompanhamento direto, né, dos pilões ali de fermentação, ele visa otimizar a produção, não perder o produto e não alterar o perfil gustativo do charuto. Uhum. Então, muitas empresas você vê que lançam muitos charutos e tal, porque muitas vezes o blend não consegue se manter constante, ele precisa estar alterando. Né? Muitas vezes precisam estar lançando coisa nova para chamar de novo, chamar de seu. E a Oliva não acontece isso, né? Sim, é interessante, não é? Exato. Interessante. E nesse processo de fermentação, tanto para o Arthur quanto para o Fernando, o que vocês acharam de mais interessante ali, desse primeiro contato com a planta já em processo de fermentação? Eu acho que a primeira coisa que me chamou a atenção foi a quantidade de tabaco. Porque quando a gente pensa no charuto, a gente não associa a um volume de toneladas ano e o tempo que isso tem que ficar nesse monitoramento que vocês estavam citando aqui, que é em tempo real, para ver o processo de evolução da fermentação. Então a primeira coisa que me chamou a atenção foi a quantidade, as toneladas e toneladas separadas em pilões para fazer esse processo de fermentação e o tempo que eles ficam nesse processo para garantir o padrão que o Magá falou. Né? Você falou de fumar um charuto há 10 anos. Né? Eu me recordo a primeira vez que eu fumei um Oliva e realmente 10 anos depois você tem as mesmas características e que te faz falar, né, e pensar, eu quero fumar um Oliva porque é aquele sabor que eu vou encontrar. Perfeito. E a outra característica que me chamou muita atenção também no processo foi que, como o Magá falou da influência belga, né, você respira um ar de uma multinacional. Você está na Nicarágua, na área rural, numa área distante da capital, e você tem ali toda uma cultura corporativa muito bem estabelecida e processual bem difundida. Sim. É igual o fumador, né, que o Thiago bem